Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização: equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II. Fala aí você que nos escuta, realmente. Estamos aqui para mais um episódio do Nas Brechas do Momento. E, para brilhantar cada vez mais o nosso bate-papo, eu chamo ele, grande Pedro Borges. Diz aí, Pedro. Boa tarde, galera. Bom dia, galera. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vou chamar ela, minha chefe. Luana Dutra, seja bem-vinda. Oi, galera do podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Brechas do Momento. E para comentar com a gente, nosso querido Caio Henrique. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem aí? Vamos para mais um episódio aí Nas Brechas do Momento. E queria puxar a palavra aí para nossa amiga Fernanda. Diga aí, Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está ouvindo. Eu sou Fernanda e é isso. A gente está em mais um episódio Nas Brechas do Momento. E eu vou chamar aqui o meu queridíssimo amigo Felipe Matos. E aí, meus cria, boa tarde ou bom dia, não sei que hora você está vendo isso. Eu espero que seja de tarde e que não esteja tendo aula, porque assistir podcast durante a aula é muito bom, mas não pode. Então, é isso. E eu sou Paulo Coutinho, professor do campus de Niterói. E hoje, nesse momento, você vai ouvir um bate-papo que a gente vai aqui travar aqui entre nós, um bate-papo sobre música e identidade. Episódio de hoje: música e identidade. Gente, o que é identidade, hein? Eu sei dizer o que é identidade. Sabe aquele documento verdinho? Aquele documento verdinho que normalmente tem uma foto e tá lá o nosso nome do nosso pai, da nossa mãe, e tudo mais, é verdinho. O que a música tem a ver com isso? Como todos nós temos a nossa identidade, então a música também tem a sua identidade, porque a gente escuta música, a gente faz música e temos identidade, pronto, acabou. Eu gostaria de, dividir dois tipos de identidade, né? Existe a identidade pessoal e a identidade social. A identidade pessoal, ela meio que diferencia a gente, né, entre indivíduos. Ela que nos faz indivíduos, e é a partir dela que a gente se torna único, né, que a gente se torna singular. E ela vem muito das características familiares da nossa criação, costumes locais, traços físicos, intelectualidade. Então, a partir do que você lê, a partir de como é o seu corpo, aonde você é criado, aquilo adiciona na sua identidade pessoal, né? A partir daquilo você é quem você é. E também tem a identidade social, né? Que ela é formada a partir de grupos de convívio, que você convive com o outro através de amizade ou um interesse comum. Aí a música tem um papel fundamental nisso, né? Porque é a partir dela que a gente se busca, principalmente na adolescência, né? Se identificar com o outro, ter uma identificação com um grupo maior. E aí surgem as tribos, né? As tribos sociais, quando a gente busca a identificação com o maior número de pessoas possível. E é através do gosto musical, né, que as pessoas podem se identificar com as outras. Luana Dutra, quem é você? Bom, eu sou uma mulher estudante que é carioca e eu me identifico por isso. Fernanda Beatriz, quem é você? Nossa, que pergunta. Eu sou Fernanda, uma mulher, sou carioca também, estudante. E é basicamente isso, coisas... Nossa, é muito difícil mesmo, né? Felipe Matos, quem é você? Cara, eu vou falar bem resumidamente. Eu sou um cara que faz piada com tudo. Eu já fiz piada até em enterro, pra você ter uma noção. Eu fiz literalmente piada em enterro. O
O cara começou a engasgar, aí eu falei, engasga mais que o próximo enterro é seu. Aí eu quase fui expulso do enterro, mas é isso, quando eu tô nervoso eu começo a fazer piada, a inventar coisa que nem eu tô fazendo agora. E eu escrevo, então, sei lá, é difícil saber quem sou eu. Às vezes eu me olho no espelho perguntando quem sou eu. Eu acho que é uma pergunta que a gente devia fazer mais. Quem é a gente, o que a gente gosta, se quem tá do nosso lado é igual a gente, ou se a gente tá com aquelas pessoas por fama, ibope. Às vezes a gente tá num lugar que a gente nem gosta, mas é famoso e a gente tá lá. Mas a gente não devia fazer isso, a gente devia estar num lugar que a gente se reconhece. Que você olha pra uma coisa e você se vê lá, sabe? Acho que falta muito isso. Porque hoje em dia tem muita pessoa querendo hype, só hype e fama, e não sabe quem é ela mesmo. Que na fama sai, só fica você. Por isso que hoje em dia tem muito caso de depressão, essas coisas, porque as pessoas não sabem quem são elas. E quando descobre, vai se afundando mais e mais. Caio Henrique, quem é você? Eu sou eu, né? Eu sou Caio Henrique. O pessoal aí do podcast não tá vendo, mas sou esse rostinho aí que tem. Sou homem, sou estudante do Colégio Pedro II, gosto de música, gosto de filosofia, história, matemática, gosto de tudo, gosto do conhecimento em si. Sou aberto a novas culturas, a novas amizades e sou um homem que tá pra vida aí, né? Eu sou homem, carioca, católico, professor, músico, de classe média e assim por diante. Então, assim, a nossa identidade ela está associada à nossa própria definição autônoma de si mesmo. Então, ou seja, eu estou me identificando a partir de alguns marcadores identitários. Eu sou carioca, né? Assim, a minha naturalidade. Eu sou católico, assim, eu estou demonstrando a minha religião. Eu sou professor, eu estou me apresentando com o meu marcador profissional. Eu sou um sujeito pertencente a uma classe média, né? Ou seja, do ponto de vista socioeconômico, né? Eu estou dentro de um determinado grupo, enfim. E tudo isso são marcadores identitários que faz com que nós consigamos nos reconhecer enquanto sujeitos. Nesse raciocínio, a diferença ela também é concebida nessa relação, né? Uma vez que quando a gente se identifica que é isso, a gente está ao mesmo tempo identificando que não é aquilo. Se eu sou homem, eu não sou mulher. Se eu sou católico, eu não sou espírita. Se eu sou branco, eu não sou negro. Se eu sou heterossexual, eu não sou homossexual. E por aí vai. Se a gente parar para pensar apenas por esse raciocínio, essa perspectiva ela reduz a nossa compreensão de identidade e diferença, que eu acho que são dois conceitos fundamentais para a gente trabalhar aqui nesse assunto. E, na verdade, todos nós, seres humanos, né, nós não somos um só. É aí que a gente precisa também ir na contramão dessa lógica que eu acabei apontando, entendendo que identidade e diferença são processos criados, são processos deslocados socialmente diante das fronteiras culturais, diante das tensões culturais em que nós vivemos. Tudo isso influencia, né, num processo de mistura de uma série de aspectos daqueles marcadores identitários e que se envolve num processo de mobilização social, né? Falei bastante aqui, mas tudo isso para a gente entender que nós somos seres plurais do ponto de vista da identidade. Nós passamos por esse dinamismo onde nós somos, até certo ponto, contraditórios em determinados momentos de nossas vidas, em funções de determinados valores e posicionamentos que assumimos enquanto sujeitos sociais. Eu vou dizer que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Exatamente. do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa frase é um grande ensinamento. Eu ia citar a música Guita agora. Vai.
Não, na verdade, a música Guita, né, para quem não conhece, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, enfim. Essa música, para quem não conhece, é um dos principais sucessos radiofônicos, né, um dos últimos sucessos do Raul Seixas. É exatamente isso. Ele diz que todos nós não somos somente o sim e o não. Podemos ser o sim e podemos ser o não. A nossa identidade, ela é muito móvel, ela é plural, né? Quando alguém vira para você e pergunta quem é você, você vai responder com o seu nome, com o seu estado civil, com a sua origem, com o seu time, com a sua família. Você vai dando diversos atributos, você vai trazendo atributos sobre si. Freud tem uma frase: o ser é como se fosse uma cebola. E esses atributos são camadas. O nome é uma camada, a outra camada é a origem da família, depois é a origem do lugar, né? Então, todos nós somos como uma cebola com várias camadas. Então, identidade é a construção dessa cebola. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é, nós construímos uma civilização dualista. Isso que o Paulo falou, né? Ou é ou não é. Dia, noite. Vida, morte. Homem, mulher. Sim e não. Preto e branco. Nós nos constituímos dessa forma enquanto civilização. A nossa história está marcada por isso. Verdade ou mentira. Sempre dois pontos, dois polos. Por que que nós vivemos assim? Porque a gente não suporta a realidade. A realidade é múltipla, ela é plural. Se você vai para o mundo, existem muitas outras cores entre o preto e o branco. Só que a gente tem uma angústia profunda quando a gente descobre que entre ser homem e ser mulher existe uma gama tão variadas e tão diversas quanto as culturas ou podem ser. Só que isso traz angústia. Isso é demais angustiante. Então a gente vai tender sempre, dentro desse conceito civilizatório, a dizer ou é criança, ou é adulto, ou é velho, ou é isso, ou é aquilo, ou é Flamengo, ou é Vasco. Então aí entra no terceiro ponto que eu quero dizer. Homem, mulher, dia, noite, céu, inferno, vida, morte são palavras. São conceitos para dar conta de uma realidade, para dar conta de um fenômeno. São termos. E esses termos não estão escritos em pedra. Ao contrário, estão escritos em areia. Céu, inferno, vida e morte, homem, mulher, dia e noite, está escrito em areia. Ok? Então, essas coisas, o vento do tempo muda, altera, modifica. Elas não são eternas. Elas são criações nossas. Elas são criações da nossa visão diante da natureza. Então, tudo isso vai mudar. No nosso momento de vida, talvez não. Nós vamos nos relacionar usando essa linguagem, usando a ideia de que eu sou Pedro. Mas se eu fosse de uma tribo indígena, eu não seria Pedro a minha vida inteira. Eu seria Pedro até um momento da minha vida, depois eu ia ganhar um outro nome, né? Esse conceito de uma coisa ser e pronto, e acabou, que ela é uma coisa acabada, tudo que está cristalizado está morto. Tudo que está mumificado está morto, porque a vida é movimento, é mudança. Tinha um guitarrista nos anos 70, um guitarrista japonês chamado Masayoshi Takanaka. Ele era um dos melhores guitarristas do Japão e ele vem numa viagem para o Brasil na época da Bossa Nova, do samba, que estava lá no alto, e ele volta para o Japão com uma nova variedade incrível em ritmo, em harmonia, até mesmo no solo, na melodia, né? Só porque ele teve esse contato com uma outra cultura, né? Ele conseguiu adicionar à identidade dele informações sobre aquela cultura e dialogar com ela e, a partir dela, criar uma música, né? Que era diferente das anteriores que ele fazia. Agora eu queria perguntar a vocês,
qual é o estilo musical que mais representa vocês? Eu acho que na música, isso é muito importante, né? Porque quanto mais coisas a gente consegue ser musicalmente, mais rica é a melodia que compõe a nossa vida, né? Mais polifônico nós somos, mais complexo e mais interessante nós somos. Mas para mim, eu gosto de muita coisa, eu ouço muita coisa, eu me divirto com muita coisa, mas o que eu mais escuto, com o que eu mais trabalho, o que eu mais estudo é música clássica. Assim, o meu estilo favorito de música é rock sinfônico, é uma mistura de rock com música clássica, com umas pitadas de psicodelia e um tempero de experimental. O meu, eu tenho dois tipos que eu escuto mais, que é o rapside e rap, e o É o, funk, né? é o que eu não entendi. Não É entendi. o rap, é um tipo de rap, que Ah, é, tá. é o side trap. É meio confuso e novo ao mesmo tempo. Ainda tá lançando, né? Muito famoso assim, não. E eu escuto funk também, que eu escuto muito. Ah, é meio difícil, assim, eu conseguir definir o que eu mais gosto, mas eu gosto muito de jazz, pop e música clássica, assim, são os três pilares da minha vida. Eu não consigo decidir uma só, não. Ah, MPB. MPB pra mim é muito bom, eu gosto muito, mas eu também gosto muito de pop e música clássica. São, assim, os três principais. E você, Paulão? Então, Paulão. essa pergunta eu fiz para vocês, mas é uma das perguntas que eu sempre tenho dificuldade de responder. Mas assim, eu me identifico mais assim, hoje em dia assim com o rock, blues, jazz, assim, vou citar essas três vertentes assim. Sobretudo quando essas três vertentes conseguem estar misturadas. Aí eu simplesmente acho muito sensacional. E, na verdade, quando a gente fala a sua preferência musical, qual é a sua preferência musical? Está muito para além do gosto, né? Não é somente o gosto musical. É porque essas preferências musicais, esses estilos, eles nos identificam enquanto sujeito. Mas agora, se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, eu tive momentos da minha vida onde eu passei a escutar muito mais um tipo de música do que outro, por exemplo. Eu morei 15 anos, na minha vida, eu morei 15 anos na favela. Isso em 1995, a gente estava bombando com o movimento funk, o movimento rap, rap da felicidade, e aí vários outros tipos de MCs começando a aparecer. E aí isso tomou conta da minha identidade. Eu lembro que eu morava na favela, eu cheguei a fazer rap antes de começar a tocar violão. Mas eu já escutava muito rock. E quando eu entrei na universidade, muito assim, do que eu ouvia que era o rock. Né? E tinha também o funk também, que eu já escutava muito. Mas quando eu comecei a tocar violão, comecei a entrar na universidade já tocando, o rock voltou a tomar conta, né, do meu universo particular de música. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu vi aquela galera lá consumindo tipos de música que eu não consumia, como a própria música erudita. O próprio choro, que não é uma música erudita, mas é uma música popular, mas que vem de uma concepção que eu não tinha acesso. E aí eu lembro que às vezes eu tinha, logo quando eu entrei na faculdade, eu tinha vergonha de dizer que eu escutava Legião Urbana, porque eu estava começando a conhecer um grupo social na universidade que comungava de determinados gêneros musicais e tinham outros tipos de identidades musicais que não, que não fazia parte do meu pertencimento social. Mas para vocês verem como assim essa identificação musical, isso está muito para além do gosto. Isso identifica quem você é como sujeito. E eu particularmente gosto muito de tratar o gosto não só como gosto. Não é simplesmente você saborear uma comida, não é isso. É um traço da nossa identidade, de pertencimento de quem eu sou. Eu queria falar uma coisa, eu não sei se tem muito a ver,
mas eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, que é a questão das ideias preconcebidas que nós, como sociedade, temos em relação, no caso, né, à música. Vou dar um exemplo, quando você fala, eu gosto, por exemplo, eu gosto de MPB. E aí, às vezes, a pessoa me vê ouvindo outro tipo de forma musical, né? Tipo samba, por exemplo. Aí fica falando assim, mas você não gosta de MPB, acha estranho, entendeu? A outra pessoa ouve um outro tipo que não é o que ela se diz se identificar, entendeu? Entendi. E também tem outra questão de a gente transformar as nossas preferências e acabar se tornando um preconceito com as outras, entendeu? Que Exatamente. porque você, tipo, você fala, eu prefiro MPB, eu não gosto de funk, por exemplo. Mas tá, você não gosta, então isso não significa nada. É você que não gosta, mas não olhe as pessoas que gostam como um preconceito. Assim, entendeu? Tipo, ela não gosta do ritmo que eu gosto. Entendeu? É esse preconceito aí que existe na sociedade que eu acho interessante ser dito, assim. Por que muitas vezes essas preferências musicais são alvos de preconceito? Cara, eu acho porque a sociedade é preconceituosa. Quando eu falo a sociedade, é um conceito muito vasto, né? Porque a sociedade somos nós. A gente vive aí dizendo, as pessoas são assim, né? Você vê como é que as pessoas são. O problema do Brasil é o brasileiro. Ou então a sociedade aí, sociedade aquilo. Gente, a sociedade somos nós, entendeu? É muito, é muito fácil a gente tirar o corpo fora, dizer, a sociedade, todo mundo fala mal da sociedade. Ninguém parou para falar assim, caraca, todos estão falando mal da sociedade, quem é a sociedade, afinal de contas, né? Então, eu acho porque a música, ela representa coisas, né? Ela é uma das camadas da cebola. Então, quando você coloca a sua camisa do Iron, você já o grupo social que você convive, dependendo do grupo social que você convive, você vai ser julgado. Você tem um juízo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: você gosta desse estilo, logo você se comporta assim, logo você não toma banho, logo você bate nos outros, logo você é uma pessoa depressiva, logo você é um cara que, sei lá, virgem de 40 anos. Então tem esse juízo todo junto com o seu gosto musical, entendeu? Ele é um ponta do iceberg de um comportamento que às vezes faz sentido, às vezes não, né? Às vezes você é muito mais do que o seu gosto, você é muito mais do que o seu corpo, né? A gente falava de música e corpo no mês passado. Você é muito mais do que o seu corpo, você é muito mais do que o seu gosto. Mas, em alguns momentos, esse gosto, sim, ele te representa. Acho que é isso. Eu acho também porque a gente gosta de ficar numa zona de conforto, né? A gente quer ficar só com aquilo que a gente tem, a gente não quer se entrar em conflito com o outro e tentar entender ele, tentar conversar, tentar abrir o diálogo. E a gente fica sempre no nosso lugar e prefere, então, criticar o outro do que tentar entendê-lo e tentar abrir um diálogo com ele, né? Acho que também tem muito disso. Eu ia falar do preconceito que tem no funk, porque a maioria das pessoas que falam que escuta funk não é funkeiro, não faz parte do funkeiro, não. Quem escuta funk não é funkeiro. Uma marca registrada do funk é o tráfico. Muitas pessoas falam que quem vai pra baile, quem vai pra festa que tem funk é traficante ou é usuário. Mano, eu acho que isso não tem nada a ver. Até porque existem vários tipos de funk, mas ainda tem esse preconceito que você escuta funk, você é bandido, ou você apoia a bandidagem, ou você quer ser bandido, sabe? Tem muitas dessas coisas. A sociedade em si vê o funk como algo de bandido, como algo que relaciona o funk com crime, mas não tem nada a ver, na minha opinião. E normalmente as discriminações e os preconceitos, a maioria das vezes,
elas acontecem muito mais em determinados estilos musicais do que outros, né? É muito mais fácil a gente ver o funk, o rap. É muito comum a gente ver esses grupos sendo mais alvos de preconceito do que qualquer outros estilos musicais. E aí a gente acaba entrando, né, na identidade negra, na identidade LGBT, uma população que estão numa classe menos favorecida economicamente falando, né? Então, quando um sujeito fala que funk não é música, por exemplo, isso vem de algum lugar. Quando tem o grande jargão, o som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, isso tem um peso enorme. Isso vem de uma questão étnica, que aí entra a questão da raça, da questão do preconceito racial, né? Porque são gêneros musicais que são muito difundidos em regiões mais periféricas, em grupos sociais que são menos favorecidos, por uma série por uma construção de um preconceito social, de uma construção histórica nossa. Quando a gente entra na questão da opção sexual também, isso também é o outro lugar também. Você queria falar um pouquinho sobre isso, Pedrão? Se tem alguma coisa que eu posso falar nesse Brasil hoje, pandêmico, é sobre isso, Paulo. Então, gente, eu sou gay, eu tenho o privilégio de falar isso hoje, em 2021. Por quê? Aliás, eu vou falar que eu fiquei muito ansioso hoje. À noite dormi, acordei várias vezes pensando nessa gravação, pensando na minha carreira, o quanto isso atravessa a minha carreira. Foi muito difícil chegar hoje aqui onde eu tô, assim, mas a minha qualidade profissional hoje me antecede, assim, eu sei o quão bom professor de música eu sou, mas a gente que vive uma situação dessa, a gente vive sempre nesse lugar de mães, né? Ela é mulher, mas ela é boa, ela é boazinha. Ele é negro, mas ele é inteligente. Ele é gay, mas ele faz um bom trabalho, sabe? Como se a nossa condição minoritária fosse uma coisa que nos desabonasse e a gente tem que lutar para conquistar um espaço que o hétero cis não precisa, né? Dentro desse universo. Mas assim, eu tenho um risco, sabe? Toda vez que eu falo isso, eu tenho risco de perder amigo, tenho risco de perder aluno, tem risco de perder confiança, tem risco de perder emprego. Eu já trabalhei em escola religiosa, gente. Eu tive que dizer que eu era hétero, né? Porque eu trabalhava com Fundamental 1, eu tenho plena convicção que se eu me assumisse naquela escola, no dia seguinte ia ter pai, principalmente pai, não tanto mãe, porque mulher sofre como a gente, né? A homofobia está muito ligada ao machismo, né? Então, eu tinha certeza que algum pai ia chegar lá, não, peraí, meu filho tem um professor de música que é gay, como assim? Sabe, porque o preconceito é isso, né? Então, se ele é gay, ele, nossa, não pode trabalhar com criança porque ele vai ser pedófilo, né? São coisas nesse nível, assim, a gente é jogado para esse lugar. Hoje eu passei num concurso público que eu me permito dizer que eu tenho uma carreira bem sucedida, sabe? Ela vai na minha frente, assim. Agora, é um risco, porque a gente está vivendo em tempos homofóbicos. Eu fui aconselhado a não falar isso, quando eu entrei no segundo, fui aconselhado a não falar isso. Apesar de que existe uma diferença entre se assumir, militar, se aceitar, entendeu? Existe essa diferença, mas assim, muitos professores no Pedro II são gays. E dizem que não precisam levantar bandeira. Não quero levantar bandeira, não quero me envolver com isso, porque, na verdade, é um medo. E é legítimo esse medo, né? Um medo de perseguição. Esse medo é real, isso existe. E eu queria falar um pouquinho, assim, tanto com vocês que estão aqui, quanto vocês, alunos LGBT que estão me ouvindo. Porque eu acho importante a gente ter uma voz aqui dentro. Existe uma cultura LGBT, a gente poderia usar LGBTQIA+, mas vai ficar muito difícil da gente falar isso. Eu queria falar um pouco sobre a cultura LGBT e um pouco da música. Então vou falar muitas músicas, vou falar muitos filmes, aproveita para anotar aí e para você pesquisar, tá bom? Eu vou dizer que existem muitos momentos diferentes da homossexualidade na história da humanidade. Momentos de mais aceitação e de menos aceitação. Por incrível que pareça, as pessoas falam assim, antigamente era tudo muito ruim. Não necessariamente. A gente teve momentos muito bons
em termos de convivência, e tivemos momentos de, obviamente, perseguição, mortes, né? Até hoje, em alguns lugares no mundo, é punido com pena de morte. Mas eu vou falar especificamente do século XX, porque é nele que tem a presença mais forte do que a gente hoje chama de música da cultura LGBT, assim, a partir especificamente de Stonewall. O LGBT pobre, ele vai se assumir, ele vai pro gueto. O rico não. O rico vai ter os seus amantes, vai viver uma vida familiar numa boa e vai ter a prática dele gay fora disso. Ele vai ter dois mundos muito divididos. Tem um filme ótimo chamado As Horas, que mostra como é a dicotômica vida de uma dona de casa dos anos 50 nos Estados Unidos. Como ela descobre uma afetividade dela num ambiente de casamento heterossexual. Até que a gente chegue em Stonewall. Veja o filme também, Stonewall, mais um aí para você ver, que é uma revolta importantíssima que inaugura a militância LGBT. Stonewall em Nova York, nos anos 60. E a gente vai ter a primeira personagem muito importante, que é a Marsha P. Johnson, que é uma transexual, que vai levantar pela primeira vez o grito de eu sou pobre, e ela, no caso, negra, e a minha sexualidade pode ser tão minha quanto a dos ricos. O que a gente está falando é de uma revolta que está dentro desse contexto também de classe. Harvey Milk. Anota aí, Milk é um filme para você ver. Quem é o Milk? O Milk é um ativista que vai lutar por aceitação a partir de boicotes. Ou seja, você, dono de loja, é homofóbico, então nós gays não vamos comprar lá. Entende? É uma forma de luta dentro desse sistema. Então, o sistema capitalista entendeu que os gays consomem, aí vai começar campanhas de marketing para o público LGBT, os perfumes dos Dias dos Pais vão ter também 2 papais, o presente da Dia das Mães vai ter também 2 mamães, o turismo gay são os lugares são mais gay-friendly, etc., né? Com isso, o universo gay ele acabou se estereotipando nesse momento. Então você tem o gay é o quê? É o fashionista, é o cara das passarelas, é o cara que gosta de vida noturna, é o cara que gosta de ir para academia, aquela coisa meio, né? É assim, estereotipada. Por que esse estereótipo? Porque a gente está nesse sistema capitalista. Mais recentemente, a gente tem essa coisa do empoderamento, que vem junto com o feminismo, a quem o movimento LGBT deve muito. A causa negra vem junto também, enfim, tudo, né? Mas tudo dentro do sistema do capitalismo. A ideia de que o gay gasta mais, porque o casal gay padrão é classe média alta, tá? Então, se você pensa assim, casal gay padrão, classe média alta, aparece na novela, são caras que estão ali, né, bem-sucedidos, ou então 2 mulheres e tal, bem-sucedidos na vida e tal. Casal gay na classe baixa, na favela e tal, é uma coisa ainda muito pouco visibilizada. A cultura do gueto vai começar a vir para a passarela. Outra indicação aí para você ver. Veja Paris is Burning. É um documentário dos anos 80, importantíssimo. Tem no YouTube, mostra como era a vida dos gays e transexuais nos anos 80. E foi a partir desse documentário que fizeram o Pose. Seriado excelente que tem na Netflix, veja também. Enfim, nesse momento aí a gente tem, em termos de música, todas as divas pop, negras ainda nesse momento, Donna Summer, Aretha Franklin, aquele universo todo da Priscila Rainha do Deserto, que é um filme ótimo também, veja também. Depois vai vir as divas brancas, né? Madonna, a Gaga, Beyoncé, claro, como não, né? Que vão trazer essa liberdade tanto para a mulher, como corpo feminino, quanto a reboque também a liberdade para o LGBT. Então, a cultura LGBT, pro bem e pro mal, ela ainda é muito capitalista. E isso nos conduziu a uma cultura que muitas vezes é rasa, é superficial, é muito pouco profunda. Eu vou dar um exemplo. Agora, no carnaval desse ano, é proibida fazer aglomerações por motivos óbvios, por motivos de preservação da vida. E a polícia fechou uma festa gay no Leblon. Entendeu? Super cool e tal. E você pensa, porra, os gays são os caras que tinham que ser os primeiros a falar assim, caraca, a gente tá numa pandemia, a gente precisa ter consciência, porque a gente é invisibilizado, porque a gente sabe o que é sofrer exclusão. Mas chegou lá e era uma festa gay. Por quê? Porque é uma cultura muito rasa ainda, entendeu? Em muitos aspectos.
Um segundo exemplo, há uma cultura ao corpo extrema e muito violenta. O gay, ele é forte, ele é sarado, ele é tipo modelo. O universo gay, ele exige isso das pessoas. Parece que se você não for assim, você não é um gay padrão. Bom, como eu falei, eu sou gay desde sempre, porém eu não fui uma criança afeminada, porque eu vivi num mundo muito homofóbico. Então eu precisava ser machinho desde criança, né? Hoje em dia que eu sou essa rainha, mas na minha infância eu não era. A minha única possibilidade de expressar minha criança viada interna era com a Xuxa. A Xuxa, ela tinha uma capacidade de entender o que nem eu conseguia entender. Ela tem músicas do tipo, vou pintar um arco-íris de energia, sabe? O arco-íris virou um símbolo positivo para mim. Na minha adolescência virou uma coisa negativa, virou uma coisa maldita, literalmente. Mas, de alguma forma, a Xuxa conversava com todo tipo de criança. Eu amo Chaves, quem me conhece sabe que eu adoro Chaves, mas Chaves tem uma frase que é muito icônica. Assim, o Seu Madruga diz assim, o homem tem que ser feio, forte e formal. O que ele está dizendo? O homem heterossexual tem que ser uma pessoa que não cuide de si, ou seja, feio, né? Forte e formal. E aí você tem essa ideia estereotipada de que o gay é o feminino, é o afetado, é o passivo. Como se os heterotops, aí no carnaval a gente vê, né? Esses heterotops aí sem camisa, se abraçando, botando aquela mão assim em redor da nuca um do outro, dizendo, caralho, moleque, pô, tu é foda, cara, não sei o quê. Cara, isso não é homofetividade. Seja sincero, sabe? Tipo, heterotops se abraçando sem camisa no carnaval. Então, mais uma referência pra você. Procura na internet uma música de Rogério Skylab chamado Dá um Beijo na Boca Dele. Essa música é sensacional. Por que ela diz? Ela diz assim, dentro de uma luta de MMA existe uma potência homoerótica muito forte. Eu não me admiro que tenha tanta música falando de novinha. Ah, novinha tal, novinha é isso, novinha é aquilo. De exaltar esse culto da mulher novinha. Por quê? Porque o heterotop, ele tem uma sexualidade muito frágil. Porque se ele tá diante de uma mulher, ele brocha. Ele brocha. A mulher dá medo, sabe? Mas a novinha não. A novinha ele pode dominar. Então ele precisa de uma relação sexual no qual ele seja a dominação. Se ele tá diante de uma mulher, ele não aguenta. Então tem isso, essa coisa da novinha, né? Pro hétero top poder se sentir dominador. Então a homofobia, como eu falei, tá muito ligada no machismo, né? O gay feminino, ele é aquele ser que pode ser violentado como a mulher. É meio que ok você violentar o gay feminino porque ele é uma mulher fake, sabe? Que não tem a sacralidade da maternidade, sabe? Então, assim, o transexual, ele é o bode expiatório social perfeito. Eu queria, para terminar, falar de 3 fases que eu passei na minha vida. Óbvio que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua forma de lidar com a sua descoberta, enfim. Mas isso pode ser importante até para quem não é LGBT, até para héteros, porque todo mundo precisa se aceitar. Todo mundo tem algo da sua personalidade, da sua identidade que precisa descobrir e aceitar. A primeira fase é aquela fase assim, você está entrando na adolescência, você descobre que você quer aquilo, mas que você não deveria querer. Se aceitar que você quer é muito difícil, cara. Você chegar para você fazer, não, eu quero me relacionar com um homem. Cara, isso é muito difícil, sabe? Ou no caso da mulher, eu quero me relacionar com mulher. Você aceitar isso e dizer isso para você, beira o impossível, porque assim, a gente é criado num ambiente extremamente homofóbico. Na minha infância, homofobia não era bullying. Não é bullying. Bullying é você falar de um gordinho, bullying é você falar de uma... Homofobia não. Homofobia é um bullying ok. Eu era mega sozinho. Eu era tímido, e timidez é uma característica muito presente na criança pré-adolescente que se descobre gay. Ela vai se descobrindo e vai se isolando, entendeu? Vai criando seu mundo cultural próprio, vai criando seus gostos, o seu jogo, o seu anime, seu desenho, sua música, entendeu? Vai entrando numa solidão ali sem fim. Ensino médio, falei assim, cara, eu preciso me incluir num grupo. Então, com isso,
eu me tornei homofóbico com os outros gays, porque ser homofóbico é um capital quando você entra no mundo heterotop. Tipo assim, você é flamenguista, você tem que falar mal do Vasco. Faz parte de você ser flamenguista falar mal do Vasco. Tem que Pedrão, falar. o que você diz quando você chama heterotop? O que isso quer dizer? Heterotop. Vai, Luana, explica aí pro tio, Luana. Então, heterotop eu acho que seria mais esse grupo de pessoas que tenta colocar heterotop. Heteronormatividade. É quem defende a heteronormatividade. Isso, exatamente. Ah, obrigado. A Exatamente. gente está cercado de pessoas assim, né? Que fica falando mal dos outros grupos sociais, principalmente LGBTs, aí fica xingando os outros por esses aspectos. Mas tem muita gente assim que preserva muito a heteronormatividade e acaba sendo mal com os outros, sabe? E esconde, né? E está se escondendo. Eu já ia falar que heterotop é o gay que não sabe que é ainda, sabe? Porque se a pessoa se incomoda tanto com aquilo, eu acho que ela queria fazer aquilo, mas não tem coragem, porque não tem sentido uma pessoa se incomodar com a vida do outro ao nível de querer xingar aquela pessoa, de querer bater naquela pessoa. Não vejo o menor sentido nisso. Cara, não faz sentido, mas quando... E aí eu continuo na minha história, assim. Porra, tinha um moleque na minha sala que ele era... Assim, ele tinha comportamentos afeminados. E juntou uma galera em volta dele e começou a cantar Tu é gay que eu sei. Porque o Paulo lembra que tinha um rap desse, né? Eu nem me lembro como era a música original. Tu é gay que eu sei. O moleque andava pela escola e a gente era um grupo assim de uns 5 ou 6 que ia atrás do moleque cantando onde quer que ele fosse. Ele ia comprar pastel, a gente ia. Tu é gay. Teve um dia que a gente gastou os 30 minutos de recreio atrás do moleque cantando Tu é gay que eu sei. Imagina, troca a palavra gay por canhoto. Vamos supor, né? Tu é canhoto que eu sei. Cara, qual seria a força que isso tem? Nenhuma. Exatamente. Até que um dia o moleque virou e falou assim: gente, parabéns, vocês acertaram, eu sou gay. Na hora, assim, todo mundo tirou sarro e tal, não sei o quê. Eu fiquei incomodado com aquilo. Pela primeira vez eu falei, bicho, eu entrei em conflito com aquilo. Porque, assim, tudo que era gay pra mim, ou era cômico, entendeu? Tipo, Vera Verão. Paulo não lembra. Vera Verão era um transexual que era cômico, né? Da Praça é Nossa. Dr. Rossetti, que era um personagem do Chico Anísio, que também era super engraçado. Pete Bicha, entendeu? Era, assim, do universo cômico. Ou então, era de um lado mais melancólico. Cazuza, Renato Russo morrendo de AIDS, entendeu? Fred Mercury morrendo de AIDS. A galera ou era cômico, ou era morrendo de AIDS. E, inclusive, eu não me permitia gostar desses artistas, porque eu achava que gostar de Fred Mercury, gostar de Cazuza, gostar de Renato Russo ia me aproximar mais do que de fato eu era, entendeu? Nessa época você já se reconhecia, né? Não, assim, eu tinha vontade, né? No ensino médio eu era meio apaixonado por um moleque lá, mas, cara, jamais que eu ia admitir isso. Sim, então, exatamente. Isso que eu falei, assim, essa primeira fase foi muito sofrimento, cara. Muito. Uma fase de negação, né? Pô, muito sofrimento, cara. Eu ia pro banheiro da escola, chorava, entendeu? Caraca, eu ia rezar, sabe? Levava terço pra escola, ficava rezando, sabe? Teve um dia que eu passei o dia inteiro na igreja pedindo para Deus me curar, entendeu? Eu tinha umas práticas assim, até, pô, eu prefiro nem contar porque dói muito ainda, sabe? Por isso que a música ela é tão importante para mim. A primeira música que me trouxe uma luz, assim, foi um domingo à noite e eu ouvi, foi o True Colors da Cyndi Lauper. Cara, eu ouvi aquela música que um amigo meu mandou, assim, ouve isso aqui, sabe? E eu conheci a música pelo Phil Collins. A música pelo Phil Collins é até maneirinha, é bacaninha, tem uma levadinha bacana, tem até uma gaita de folha. Mas com a Cyndi Lauper, ela tem uma interpretação que mostra bem o que ela quer dizer. Eu vejo as suas verdadeiras cores e elas são lindas como um arco-íris. Porque você vai se colocando no preto e branco ao longo da vida para fugir disso tudo, né? E aí eu comecei a ver e a ouvir de onde é que vinham aquelas vozes que me faziam sofrer. Vinha da igreja, vinha da família, vinha dos amigos, vinha da TV, vinha da escola, vinha do time de educação física, entendeu? Eu falava assim, vai correr igual viado. Vinha do clube, do treinador de natação, porra, nada ganha um homem, não sei o quê. Do porteiro,
sabe, do meu prédio, falava assim, ih, tá andando assim, não sei. Sabe, todo lugar, assim, parecia que a homofobia é uma parada unânime. A gente pensa assim, nesse momento, eu gosto, eu quero, mas eu nunca vou dizer isso pra ninguém, porque senão eu vou decepcionar meus pais, vou decepcionar a minha igreja, vou decepcionar as pessoas que me amam. Então aí você vai para um poço mais profundo ainda. Se você já estava num poço, você vai para um poço mais profundo, até que você se apaixona. Quando você se apaixona e o amor é real, aí, caraca, é um enrolo. Porque, cara, o amor é de Deus, né? O amor é de Deus. E aí? O meu amor homoafetivo, ele é do diabo? Estranho, né? Então começa uma outra fase, que é assim, eu amo essa pessoa, né? Às vezes até você realiza esse amor, mas assim, eu não posso viver ele. Aí piora mais o poço ainda. Tem uma música excelente para falar disso, chama Take Me to the Church. Rosier. É do Rose. Eu te mandei essa música um dia desse, né, Pedro? Isso, foi você que me mandou, né, Paulão? Eu te mandei. Fala exatamente desse momento, que você ama alguém e você diz, cara, eu amo, mas não vou realizar esse amor. Não vou realizar. Até que, pô, se você realiza, cara, aí eu entrei numa segunda fase, assim, que foi já o final da minha faculdade. Eu falei assim, cara, eu vou aceitar isso, e aquilo me levou a uma certa revolta. Muita gente chega antes nessa fase de revolta. Muitos chegam na fase ainda do ensino médio. Quem se aceita acaba chegando nessa fase de revolta já no ensino médio. Então você, por exemplo, vai ter o Express Yourself da Madonna, Born This Way da Gaga, o próprio Vogue da Madonna. Então você vai começar a aceitar a cultura LGBT, vai começar a aceitar a Rihanna, a Beyoncé, a Shakira, você vai entrar nesse mundo gay, que é extremamente consumista, que é narcisista, que é julgador, que é cancelador, que é 24 horas por dia de notícia pop. Agora, eu tive a sorte de conseguir influências musicais que me fizeram caminhar para referências mais profundas, que era muito raro na época, hoje é mais comum. Por exemplo, você ouve O Tempo Não Para, do Cazuza, vai lá ouvir O Tempo Não Para. É uma música gay, mas ela tem mais coisa do que isso. Você vai ouvir o Legião, você vai ouvir o Caetano, você vai ouvir Luz de Tieta, vai lá ouvir Luz de Tieta. A Luz de Tieta é uma música LGBT. Todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode superar. Então, junta na luta LGBT uma luta maior, que é a liberdade de cada indivíduo em relação ao seu corpo. A merda é que nisso você começa levantando uma bandeira, você levanta a bandeira do arco-íris e contra um outro lado. E normalmente do outro lado tá os seus pais, a sua religião. Então eu quero dar um outro exemplo. Em 2009 ou 2010, foi assassinado um jovem gay em Goiás. Foi assassinado por um homem com quem ele tinha tido sexo, evidentemente por homofobia. E a gente fez que eu digo, um grupo que eu participava de militância LGBT. A gente fez uma manifestação na Praia de Copacabana num domingo. Pegamos lá um carro de som, não sei o quê, a Praia de Copacabana fechada, fomos pra lá, levantamos o cartaz do moleque, a foto dele e tal. E muita gente veio, apoiava, batia palma e se juntava. No próprio movimento, tinha pessoas que começaram a gritar, assim, palavrão, sabe? Vocês vão ter que aceitar, porque senão vai acontecer tal coisa. No feminismo a gente vê muito isso, né? Eles chamam de feminismo radical. O meu órgão sexual é o poder, entendeu? E assim, gritando palavrão na Praia de Copacabana, com criança andando de bicicleta, com pais e mães ali andando. Ao invés de agregar, virou uma manifestação violenta. Então, assim, chega um momento nessa segunda fase, não digo que vá, mas que a militância pode cair para esse lado também violento. Tem nisso também muita festa, né? Você tem esse momento de querer causar, você vai para a escola querendo causar, vai para a faculdade querendo causar, você quer se impor, né? Todo momento que alguém falar de alguma coisa mais agressiva com você, você se impõe, isso é ótimo, isso é ótimo. Porém, tem também um momento muito delicado que é, assim, se você não tiver cuidado, você vai cair num universo de sexualidade muito vazia, muito ruim, sabe? Relações muito vazias, sabe? E até mesmo com vício em drogas, sabe? Isso é muito possível nesse momento. Até que chega uma terceira fase, assim, que eu chamo de fase de incorporação, que é quando você percebe que ser gay é mais uma daquelas camadas da cebola, né? Lembra da cebola que eu falei? Então, é mais uma camada da cebola. A vida segue, os boletos estão aí. Eu sou casado hoje há 9 anos com o Juan,
E a gente tem os mesmos problemas de qualquer casal. Contas a pagar, financiamento, pandemia e trabalho, mesma coisa. E aí eu cito talvez as duas últimas músicas, assim, Meninos e Meninas, do Legião. Talvez é assim mesmo e vai ser assim para sempre. Cara, a aceitação, ela é um trabalho para a vida. Ela não é um momento, me aceitei gay. Não, se prepara porque isso é o início, cara. É o início, entende? É uma busca muito maior. E o I Want to Break Free, do Queen, experimenta cantar. Eu, quando cantava isso na adolescência, I want to break free, I want to break free, eu achava que ele estava endereçando essa música para outras pessoas. Nessa fase, que é uma fase de incorporação da sua identidade, experimenta cantar isso para você mesmo. Eu quero estar livre dos meus próprios preconceitos contra mim, da minha própria dificuldade em me aceitar. Então você sai de uma primeira fase de descoberta, de dificuldade de aceitação, você vai lutar levantando bandeira e você volta para você. Você retorna para você. E assim, dizer que você é gay é uma ajuda, porque melhora, sabe? Não vai ser o ideal, não vai ser uma coisa linda, maravilhosa, mas vai chegar num real muito melhor. Eu digo para todos os alunos LGBT que estão me ouvindo que eu já fui um de vocês. Eu já passei por muita coisa ruim pra caceta. E eu gostaria muito que algum professor, na minha época, dissesse isso pra mim. Bicho, vai melhorar. Segue, força guerreiros, força guerreira. Existe vida depois disso tudo. Pais e mães, normalmente, eles não se permitem dizer que não sabem alguma coisa. Não dar espaço, não dar lacuna para o não sabido. Quando o cara vira pai, vira mãe, ele parece que, assim, eu tenho que pro meu filho saber de tudo. Quando você chega com uma informação dessa, quando você traz uma informação dessa, ele, pai, ela, mãe, eles vão aprender como é ser pai de LGBT. É um aprendizado para eles também. E esse aprendizado vai demorar para você, mais ainda para eles. Eles vão levar muito mais tempo, porque eles já são velhos. Eles vão ter o caminho deles de desmontar aquele ideal de filho, de ideal de filha que eles tinham e passar por isso, né? E a questão é essa, assim, o gueto acabou. Nós não vamos voltar para o gueto. Minhas palavras finais, assim, meus queridos, não deixa ninguém dizer se você tem que se assumir ou não, tá? Isso é um caminho seu. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, mas não passe por isso sozinho. Não passa por isso sozinho. Tem alguém com quem falar. Se puder fazer terapia, escreva, faça arte, faça música, chore, se divirta, dança, faz esporte. Se apaixone, se permite se apaixonar. A capacidade de se apaixonar é uma coisa que cura a gente, cura as pessoas. Você permitir se apaixonar é algo que te cura, tá? E nunca tenha vergonha de você, nunca tenha vergonha de quem você é. Tenha vergonha do preconceito que as pessoas têm, mas nunca vergonha de você, do seu corpo, nada disso. Mesmo que hoje você saiba, mas não sinta. Né? Aquela coisa assim, eu sei que eu deveria assim, me aceitar, mas eu não sinto isso no meu coração. Tudo bem, tenha paciência, porque o coração também tem o tempo dele, sabe? Sua vida é sempre no agora, mas cada escolha reverbera para o futuro. Ou seja, se você estiver revoltado, você fala, se organiza, articula a sua revolta, mas não se perca nessa revolta, porque essa revolta é um momento. Porque senão você cai em buracos que talvez sejam mais difíceis de você sair. É isso. Seja protagonista da sua história. Força, coragem. É difícil, mas é possível. Hoje eu olho para minha casa, olho para o que eu tenho. Eu saí da casa da minha mãe, eu levei meus livros e minha roupa. Eu levei meus livros e minha roupa para morar com o Juan. Então, tudo que tem aqui é fruto do meu trabalho. Tudo que tem aqui fui eu que botei aqui, com a música. Então, eu tenho muito orgulho de dizer para cada um de vocês que está me ouvindo que a gente consegue. Tem uma frase de um filme chamado Braveheart. O seu coração é livre, tenha a coragem de segui-lo. Com essa, eu queria terminar e dizer que eu estou junto com todo mundo. Então, meu salve final...
Meu salve Caralho, velho, eu final. tô sem palavras, viado. Nossa. Assim, todo mundo com salve final, mó pesado. Não, ninguém vai estar pesado, não. Ninguém vai estar pesado, não. Porque, se vocês não sabem, a palavra gay significa alegre, tá? Então, a vida gay é um sofrimento do início ao fim, mas a gente não perde rebolado, a gente não perde o sorriso, a gente está sempre na pista, a gente está sempre no salto. Para terminar, escute, então, a aba Dancing Queen. O meu salve final, então, vai assim, para você que, de alguma maneira, por alguma circunstância na sua vida, nesse momento, você se sente excluído de algum grupo ou de alguma instância na sua vida, ou de algum pertencimento social em função de algum dos seus atributos identitários. Então, o meu salve é para você que está num processo de exclusão e que eu tenho certeza que você vai superar esse momento. Meu salve vai para todas as pessoas que se veem nessa encruzilhada aí de se aceitar ou não, e que já sofreram ou sofrem ou ainda vão sofrer algum tipo de discriminação ou preconceito. Saber que sempre vai ter alguém do seu lado e que uma hora vai melhorar. O meu salve vai para todas essas pessoas que se sentem presas, igual o Caio disse, e vivam, aproveite a vida. Eu sei que a sociedade, as pessoas ao seu redor podem te julgar, mas como o Felipe disse, como o Caio, como todo mundo aqui disse, sempre vai ter alguém que vai estar junto com você no momento. Então, esse é o meu salve para todas essas pessoas que se sentem presas. E lutem bastante, porque vai valer a pena no futuro. Meu salve vai para minha turma e para todos os ouvintes do podcast. Mano, o meu salve primeiro vai para uma garota que eu vou chamar de Cotoco de Amarrar Bode. Ela vai saber quem é. E o meu outro salve... Mano, eu queria falar uma coisa que eu vi no filme, velho, que é Meu Tio Quase Perfeito. Não sei se vocês já viram, mas é uma frase que ele usa que eu ouvi e falei, cara, eu vou usar essa merda pra minha vida toda. Que ele falou, se não é de matar, pode, entendeu? É isso, mano. Se não é de matar, mano, tu pode fazer. E, cara, se você tá com medo de fazer alguma coisa porque pelo que os outros vão pensar, mano, só faz, porque eu tenho certeza que vai ter uma pessoa, no mínimo, que vai te acompanhar, cara. Não tem como, o mundo é muito grande. E cada um, nem que seja um pouco, vai compartilhar da sua loucura. E se você é louco, mano, tu é louco, tá ligado? Tu não pode fazer nada, mano. Tu é louco, tu tem que viver do jeito louco que você é, mano. Porque se você for ficar se empreendendo, mano, você é o único que vai sofrer. Os outros não vão dar nem aí pra sua dor. Tá, vai ter gente que vai te ajudar, mas não vai entender o que você sente. Se você quer fazer algo, você tem que fazer, entendeu? Ah, não vou falar, eu quero matar minha tia. Não, você não pode matar sua tia. Aí já é um pouquinho demais. Mas se você falar, eu quero pegar aquele cara, você vai lá e pega, mano. Lógico que se o cara quiser, você não pode pegar o cara, botar numa mala e matar ele também. Aí não. Nossa, fiquei muito preso no assassino. Eu sou assim. Então, mano, é isso. Não sabe, mano. Seja você mesmo, tá ligado? Naquele pique, naquele modelo. E é isso, mano. E matar é errado, tá ligado? Não mata ninguém, não. Se for tua vontade de matar, mano, tu tem que ir pro psicólogo. É isso. É isso, pessoal. Galera, Um abraço forte. Valeu, Pedrão. abraço, até a Obrigado, próxima. Luana. Obrigado, Caio. Valeu, Felipe. Até a Tchau, próxima, Fernanda. gente. Valeu. Até mais. Você ouviu As Brechas do Momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento.